Começando mais uma aula de Docker. Hoje eu vou falar sobre os principais comandos do Docker e como trabalhar com Docker via terminal. Eu passei alguns comandos nas aulas anteriores referente à manipulação de processos do Docker e também trabalhar com Dockerfile e com Docker Compose. Só que é importante também a gente trabalhar como a gente vai trabalhar no Docker no terminal, porque às vezes a gente precisa rodar uma aplicação, ela vai rodar só naquele instante e vai finalizar. E eu vou passar também alguns comandos para a gente utilizar em cada container. Eu vou trabalhar com servidores web. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o Docker PS. São os containers rodando e o Docker PS-A são os containers que estão parados. Quando a gente utiliza o Docker Run para rodar algum container, o estado dele ele vai ficar aqui parado. Então, o que seria importante se a gente utilizar o Docker Run sem alguns parâmetros, por exemplo, o Docker Run -rm, o que seria isso? Quando o container for executado, ele vai executar a tarefa e vai ser deletado. Então, tem várias aplicações que a gente precisa usar essa situação, principalmente na parte de automação, quando a gente vai automatizar uma infra ou até gerência de configuração, a gente precisa rodar o estado do comando e depois o comando ele é finalizado. Ele não fica em primeiro plano rodando para sempre. Então aqui eu vou mostrar novamente com o Nginx. Então eu vou colocar o "-name docker run "-name Nginx web e aqui você coloca qual imagem. Então aqui ele vai trazer a latest. Quando a gente utiliza dessa forma o Docker Run "-name Nginx, ele trabalha em primeiro plano. O que vai acontecer? Ele vai mostrar todas as informações e a gente não vai conseguir manipular os comandos do Docker nesse terminal. Ou a gente utiliza outro terminal, ou a gente roda ele em segundo plano, que é o chamado, que é a opção "-d". Quando a gente utiliza a opção "-d", depois aqui do Docker Nginx Web, ele vai rodar em segundo plano e a gente vai conseguir acessar o container e fazer algumas alterações. Então eu coloquei um nome aqui, Docker Run Nginx _web e a imagem é Nginx. Então se eu digitar Docker PS, ele vai mostrar a imagem que está rodando. Então aqui ele fala qual que é o container ID, a imagem do Nginx, o entry point lá do Dockerfile do próprio Nginx padrão, o tempo que ele foi criado, o status dele, qual porta a aplicação roda e o nome que eu criei. Por que esse nome é importante? Eu vou remover, vou dar um clear de novo, Docker PS, e vou remover e vou rodar sem o name. Quando a gente roda sem o name, então para removermos os três primeiros IDs do container ID, então F58, e o "-f" é force, e ele vai remover forçado o container. Então quando a gente utiliza o Docker Run sem o nome, ele vai criar um nome aleatório. Com isso, fica difícil da gente saber o que está acontecendo. Então vai ser um Docker Run -detached Nginx. Então ele vai rodar e vai criar um name aqui em cima, um nome diferente. Então vamos supor que a gente está trabalhando em vários ambientes do Nginx. Como que a gente vai saber o que a gente está mexendo? Então olha aqui, ó, esse foi o nome que ele criou. Então esse é um problema de não passar o nome quando a gente utiliza o Docker Run. Vai utilizar o Docker Run, sempre passa o nome, porque senão o Nginx cria nomes aleatórios. Então vamos dar um rm "-f a3e". Removemos o container, Docker PS novamente. E a gente vai visualizar as informações dos containers. Então, a gente não tem nada rodando e nem nada parado. Clear. Então agora o que a gente vai rodar?
o Docker Run novamente com o nome e vai observar o que acontece. Docker Run -- nginx -detached nginx. Ele vai criar a imagem novamente e eu vou digitar um docker ps para ter informações do container. Quando o container ele já está com status up, ele tem o ports aqui. Então, pela lógica, para a gente acessar essa imagem do nginx, é só a gente digitar localhost 80, certo? Então vamos fazer o teste para ver se vai dar certo. Localhost 2.80, senão localhost. A imagem não consigo chegar a esta página. Por que aconteceu esse problema? Porque quando a gente passou o Docker Run, a gente não especificou o bind port. Qual é a porta interna e qual é a porta externa. Então, o que seria o certo? A gente passar também o parâmetro "-p". Com isso, vamos remover o container e vamos rodar o Docker Run novamente. Com isso, a gente consegue acessar o container de forma externa. A gente mesmo trabalhando de forma localhost, docker rm-f 930 container ID ou até o nome nginx web. Então vamos utilizar aquele mesmo comando passando o parâmetro port. Então aqui a gente digita o "-p". Então aqui a gente fala qual que é o que é de port, bind port, a porta externa que a gente vai acessar e a porta da aplicação. O bind port, aí a gente consegue acessar a aplicação. A porta do lado direito é a porta da aplicação do software, lá dentro do ports.conf do nginx. E a porta 80 é a porta externa, porque às vezes a gente vai precisar vários nginx rodando em portas diferentes para fazermos testes. Então vamos fazer esse teste dessa forma. Então o nosso primeiro container vai chamar, esse aqui vai chamar prod, que é de um nginx de produção, que ele roda na porta 80. Vamos apertar Enter. O segundo vai chamar omol, sempre pensando na metodologia DevOps. Trabalharmos com ambientes isolados e a gente nunca utilizar o ambiente de produção para fazer alterações. Então aqui a gente vai utilizar o ambiente de omol, nginx omol. Aqui a porta externa do omol vai ser 81, a mesma imagem nginx. E o 82 vai ser o ambiente de teste, nginx test, a porta 82. Então a porta default do nginx é a porta 80. Então sempre do lado direito é a porta default dentro da configuração da aplicação. Agora a gente digita docker ps e vamos visualizar as três imagens criadas. Vamos digitar clear, docker ps. Então aqui a gente criou o ambiente dev, prod e omol. Aqui a gente, quando o ports e o port bind aparece 000, 2 pontos a porta externa, 2 pontos a interna, o redirecionamento, isso aqui é como se fosse um redirecionamento de porta no iptables, o famoso NAT. Então quando a gente faz um redirecionamento do NAT no iptables é o mesmo sentido. Então externamente acessa pela porta 82 e internamente ele faz o redirect para a porta 80. Porta 81, porta 80 e a porta 80, 80. Então vamos supor que a gente tem aqui no nginx prod o website que os usuários externos estão acessando. E o pessoal está trabalhando no ambiente de omol e no ambiente de teste. Então vamos testar via localhost se está funcionando. Temos o nginx com a página default, localhost, a localhost na porta 81. Vamos tentar aqui de novo, localhost 2.81 e o localhost 2.82. Ou seja, a gente está com três imagens, três containers rodando do nginx em três ambientes diferentes. Vamos supor que a gente também quer utilizar o Apache.
que é o famoso HTTPD. Então, HTTPD. Então, quando a gente quer rodar o Apache, vamos supor que o Apache vai ser nosso servidor de produção rodando na porta 84. Então, aqui a gente tem três imagens, prod on test, e temos o Apache prod rodando na porta 83. O que vai acontecer agora no Docker Run? Se não houver a imagem do Apache em minha máquina, ele vai lá no Docker Hub, no registry público, e faz o download da imagem. Provavelmente já havia essa imagem, então vamos estar Docker PS. Então essa é a ideia, a gente focado em isolar os ambientes e também trabalhar com os pipelines. O Apache agora está rodando na porta 83, então vamos fazer o teste também. Localhost 2.83. Pronto, esse é o diretório padrão do var www do Apache. Então, o htdocs dele padrão, dentro do index tem irisworks. Então, vamos logar lá e vamos conferir se é essa mensagem padrão mesmo. Vamos deixar docker ps. Vamos digitar agora o docker exec, que é para logarmos dentro do container. Docker exec ti container id bash ou se não sh. Então vamos pegar aqui Apache underline prod bash, que é o shell default. Se não existir, a gente loga via sh. Pronto. Aqui ele já mudou como root com @container id. Então se a gente digitar docker, se a gente digitar clear, a gente já está no máximo pwd. Workdir padrão desse container é o sr local Apache 2, então vamos digitar ls. Então aqui a gente tem o htdocs. Digitar ls novamente, clear ls. Então a gente vai digitar um cat dentro do index. Aí ele já tem as informações padrão que é isso funciona. Vamos digitar um apt update para a gente atualizar os pacotes. E vamos instalar um editor de texto, o Vim, e fazer uma alteração nesse documento. Clear novamente. Vamos limpar o arquivo. E vamos colocar a informação Apache prod. Então ele já vai alimentar a Apache prod para dentro do index. Então vamos voltar lá no localhost e digitar F5. Pronto. Então aqui a gente tem o container Apache prod. Os containers não possuem volumes, então se a gente criar o container novamente, as informações serão perdidas. Então é importante trabalhar dessa forma, porque você também conhece os comandos mais utilizados no Docker. Você sabe trabalhar tanto com o Dockerfile, que é importante para você criar as imagens, tanto com o Docker Compose, que é para você criar seus pipelines, você conseguir subir as configurações de forma mais simples e padronizadas, porque a gente rodando os comandos pelo Docker Run, as chances de dar algum erro é maior, porque a gente não está seguindo o padrão do arquivo, então às vezes o comando fica muito grande. Então aqui a gente está utilizando dois servidores web diferentes, e aqui se a gente colocar o Docker Stats, que são as estatísticas dos containers, ele vai nos mostrar as informações cada aplicação, cada container consome, e também qual aplicação consome maior memória, consome maior CPU. Então aqui a gente está vendo que com o servidor web Apache, ele consome 0.02 CPU, 60 MB.46, e o limite total da máquina não está com controle de CPU e de memória lá no Docker Compose nem no Docker Run, e aqui ele usa 1.95. Então se a gente utilizasse algum ambiente, qual a melhor decisão para a gente rodar a nossa aplicação? Basicamente a gente entenderia que rodando no Nginx
a aplicação ficaria mais veloz, porque aqui a gente tem a mesma aplicação rodando no servidor web, utilizando apenas 5 MB, e a quantidade de memória RAM é 0,17%. E até entrada e saída de dados, ele consome menos. Então, no ambiente de prod, no ambiente de tomol e no ambiente de teste, o Nginx se comportou melhor que o Apache. Então, às vezes, para tomar uma decisão que é importante, qual servidor web utilizar em minha aplicação, baseado nas informações de estatísticas do container, o melhor caminho é o Nginx. Então, voltando aqui pelo Docker PS, se a gente não passa as informações do port bind, a gente não consegue acessar. Então, se a gente utiliza o Docker Compose, fica mais simples, porque a gente segue o padrão de indentação da linguagem YAML e a gente consegue manter a padronização dos arquivos, que é a mesma coisa, dev, omol, prod, e toda a configuração diferente. Então vamos digitar docker network ls para ver quais informações estão presentes na parte de network. Se ele vai ter o bridge default, e aqui a gente tem outros aqui, ó. Então vamos digitar se a gente tem só os containers do Nginx rodando. Então a gente vai digitar docker network prune para limparmos as networks que não estão sendo utilizadas. Então vamos ver se vai acontecer alguma modificação. Ele deletou a rede Zabbix Network, então a gente já docker ps e o resto está em uso. Então, agora o que a gente tem em uso? Docker Network ls. Docker Network ls. Temos a bridge, que é a rede padrão, host padrão e a none também padrão. Está clear, então a gente vai docker imagens ls. Quais imagens a gente possui na máquina? Quando a máquina possui com a imagem está como none, o que aconteceu? A mesma imagem foi buildada, ela foi reconstruída. Então por isso que é importante trabalhar com tag, porque senão vai ficar consumindo espaço em disco de várias imagens que não estão sendo utilizadas. Então aqui eu vou passar o docker rmi-f a imagem ID. Então essa imagem aqui do app2, ela foi reconstruída várias vezes. Então vamos limpar docker rmi-f imagem ID. Aí ele já começa a liberar o espaço em disco. E o "-f" é o force. Se existir algum container rodando com essa aplicação, ele vai derrubar. Então é importante tomar cuidado também qual comando está utilizando. Então aqui tem várias imagens com none. Vamos limpar mais uma aqui. Docker rmi-f. Vamos pegar outra aqui também, que é essa aqui, ó. Então tudo aqui está consumindo 900, 140 MB, 951, que a imagem foi reconstruída. Por isso que é importante trabalhar com tag. Lançou uma versão 1.0.0, lançou outra versão 1.1.0, se lançou um bug 1.1.1, e trabalhando com tag você consegue organizar todas as suas imagens e não desperdiça espaço em disco do computador. Então o que eu estou fazendo aqui? Pegando todas as imagens que não estão sendo utilizadas, removendo elas e deixando só as imagens que estão com nome da imagem, namespace, nome da imagem, tag, que é importante. Então a última imagem que eu tenho é essa aqui, é a 887. Então vamos remover ela aqui e ver como que vai funcionar. Porque não existe prune para imagem. A única forma de a gente conseguir remover isso aqui é dessa forma. Então agora aqui a gente só tem as imagens que estão sendo utilizadas e a tag da imagem. Repositório, tag da imagem, imagem ID, quando que ela foi criada e o size da imagem. Então aqui temos app2 latest, app1 latest. Não estamos trabalhando com tag. Então quando foi feito o build, igual da aula anterior, a imagem foi criada sem tag e sem namespace. E se a gente trabalha com namespace oficial, se for um namespace muito famoso,
ele é omitido, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui, ó, Nginx. Então a gente já sabe que é um namespace muito famoso, que não precisa estar Nginx barra Nginx tag. Mesma coisa do Apache. Todo mundo sabe que HTTPD, que o Nginx e o Python, que eles não precisam de namespace porque eles já são muito famosos. E aqui dos Zabbix, existe o namespace Zabbix, e aqui tem a imagem Zabbix-agent 2, a versão Alpine dela. A gente também não está usando Zabbix mais, então a gente pode remover. Pegamos a imagem ID. Pronto. E agora a gente vai remover todas as imagens que estão rodando. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos remover o nosso ambiente de teste de homol, vamos deixar só o de produção e vamos parar as imagens de prod do Apache e a imagem de prod do Nginx. Ficou decidido que os dois containers de produção, um seria do Apache e o outro seria do Nginx. Estou utilizando o "-f" de force. E agora vamos digitar clear, depois docker ps. Pronto, então aqui temos dois ambientes, temos o Apache prod e o Nginx prod. Então se a gente digitar docker stop Apache underline prod, ele vai parar o container, e o start, você starta o container. Então são comandos também bastante utilizados, porque às vezes você já fez o teste, mas você não quer remover o container para criar de novo, você digita só o stop start. E aqui a gente também pode trabalhar com volume. Quando a gente dá um docker run, a gente passa o parâmetro "-v", que é, por exemplo, em uma aula eu disse como trabalhar com volume com docker compose. Então quando a gente quiser trabalhar com volume com docker run, a gente utiliza "-v", diretório local, diretório remoto. Aqui é docker run, então a gente passa o parâmetro "-v" de volume. Então com isso, se a gente quiser pegar o diretório atual, o pessoal utiliza muito pwd, que é o diretório atual barra um diretório. E depois, qual diretório eu desejo mapear dentro do container. E o rm é importante caso você precisa de um container que vai executar apenas um comando temporário. O comando vai executar uma ação e depois ele vai ser destruído. Essa é a finalidade dele, porque se você ficar rodando toda vez a aplicação, quando você digitar o docker ps, a aplicação vai ficar lá sempre com um nome estranho. Mesmo você colocando nome, você vai ter problemas quando for rodá-lo de novo. Então é importante utilizar o "-rm". Então, hoje é uma aula para mostrar como utilizar o docker run, que talvez deveria ter passado antes, porque a gente começa pelo docker run, depois a gente aprende a criar o Dockerfile e depois a gente aprende a utilizar o Docker Compose, porque quando a gente vai utilizar alguma tarefa automatizada, a gente não utiliza o Docker Run, a gente utiliza, vamos dizer assim, um arquivo padronizado, um arquivo pronto, que seria mais o Docker Compose ou até o Dockerfile também para construir a imagem. Então seria isso. Eu quero que vocês curtam o meu canal, compartilhem, que é importante para me dar seguimento e atingir os 1000 inscritos para ajudar a crescer o canal. Muito obrigado e até mais.